Deixa o povo entrar, né? Sim, claro. Vamos lá, galera, vamos entrando aí e a gente vai estar dando continuidade. Esperando vocês estarem conosco, vão compartilhando. É um tema muito sério, muito forte, que precisamos estar atentos, esclarecendo. Coisa boa ver vocês voltando. Um minutinho eu tô voltando. Vão compartilhando. Coisa boa de Deus estar com vocês, amados irmãos, amigos. Coisa linda. Deixa todo mundo estar voltando. Coisa boa. Aí depois vocês compartilhem, né? Vai ficar salvo para que muitos, né, outros possam estar vendo, ouvindo, né, este assunto tão pertinente, né? Vamos estar aqui reforçando assim que terminar essa pandemia, né? Estamos orando, crendo, né? Estaremos de volta, né? O curso Mulher Única, o Homem é o Máximo, para dar continuidade a este tratado, este trabalho tão lindo, né? Que nos alcançou, né? Nós como líderes, né? A IBC tem uma grande equipe, glória a Deus, mulheres únicas separadas, né, para estar aqui ajudando, auxiliando vocês, homens também, servos de Deus, idôneos, dando esse tratar com os homens também, que tem tanto receio, homens têm preconceito de chegar, de buscar ajuda, né, lutamos contra isso. Vocês homens precisam buscar sim conhecimento, estratégia, ferramentas, para que vocês também sejam tratados, sejam sarados, como nós mulheres buscamos, né? Tiramos o preconceito, o medo e vamos à luta. E vocês precisam também ter essa ousadia de buscar, de estar lado a lado conosco, buscando este tratamento. Coisa linda. Luto é linda, vice? Foi bênção ontem. Deixa eu compartilhar com vocês algo. Há uma diferença entre quem comete um pecado ocasional e quem vive na prática do pecado. Quer o pecado sexual esteja nas imagens da mente, numa filosofia pervertida que justifica aberrações morais, ou seja, concretizado por meio de um hábito impuro. É preciso reconhecê-lo, confessá-lo, arrepender-se dele e abandoná-lo. Se você cometeu algum pecado desse tipo, sexual, imoral, peça a Deus, meu irmão, que o perdoe e creia que ele vai fazer. Ele é perdoador. E em seguida, perdoe a si mesmo. Abandone o caminho errado e viva uma vida que agrada ao Senhor. Busque homens casados, né? Mulheres, né? Casadas, que vivem este pecado, este mal. Busquem, né? Se perdoem. Vocês podem ter tido uma frustração lá atrás, um trauma grande, né? Um abuso sexual quando criança, que você não falou, que ninguém acreditou, né? Mas o Senhor hoje, Ele te trata, Ele te sara. E vamos quebrar com esse vício maldito, né? Tem assolado a igreja, tem assolado os casamentos cristãos. Homens que não têm conhecimento da palavra, que vêm com esses hábitos, né, do mundo. Às vezes eles estão em ambiente de trabalho que não tem homens evangélicos e estão ali ouvindo, né, algumas situações, algumas brincadeiras, algumas piadas que chegam assim tão sem malícia, mas acabam, né, penetrando na mente deles e eles vêm trazendo isso, vêm se alimentando e vão buscando, vão tendo conhecimento nos vídeos, né, na internet, né, esta ferramenta tão abençoada, mas também tão maldita, que está acessível a todos nós. Então, precisamos buscar ajuda correta, orientação, né, do Senhor, do Espírito Santo, de pessoas que já foram tratadas, de pessoas que têm conhecimento, né, propriedade no tratamento, para que vocês sejam libertos, né, mulheres cristãs sejam libertas, vivam a plenitude do casamento, do seu relacionamento, da intimidade. Como é bom hoje dizer que temos um casamento saudável, né? Um amor
pleno, puro, e que muitos não têm, que ainda não conhecem, né? Muitas mulheres ainda têm este tabu de não terem um orgasmo, por medo de não saber, de não ter um toque amável do seu esposo, de não ter uma boa preliminar no início da intimidade. E isso tem quebrado os relacionamentos, tem quebrado as intimidades. Aí falta a falta de diálogo, né? A comunicação, que tem aberto uma brecha enorme nos casamentos, e precisamos dialogar, precisamos estar nos expondo um com o outro, compartilhando das nossas fraquezas, das nossas dores, daquilo que não nos agrada que ele venha fazer. Então, assim, que ele tenha que respeitar o meu corpo, que eu tenho que respeitar o corpo dele. É o momento dos dois, então tem que ser sadio, tem que ser respeitável, tem que ser amável para ambos. Amém. Eu queria somente, para a gente dar uma enfatizada, trazer alguns dados para vocês, dados aqui do Brasil, viu? Daqui do Brasil. Uma entidade, ela fez uma pesquisa em 22 mil igrejas evangélicas aqui no Brasil, certo? E essa primeira informação que eu vou passar é a informação que eles fizeram dessa pesquisa entre os jovens. E acreditem, cerca de 89% dos jovens pesquisados dentro dessas 22 mil igrejas evangélicas, certo? 89% consomem material pornográfico periodicamente. Periodicamente, queridos, eu quero dizer que ele assiste todo dia. Todo dia ele recebe vídeo no WhatsApp, todo dia ele acessa sites pornográficos, todo dia ele faz parte, ele participa de grupos eróticos, grupos no WhatsApp que falam sobre prostituição. Então, 89% de jovens, nessa pesquisa feita nas 22 mil igrejas evangélicas, certo? Eles consomem periodicamente material pornográfico. Ficou assustada, Jéssica? Deixa eu te dar outro dado. Cerca de 72% de homens, 72% dos homens cristãos. Eu não estou falando de homens que apenas frequentam a igreja, não, viu? Eu estou falando de homens que vão à igreja de uma maneira assídua, membros de igrejas, pessoas de igreja. Diz assim, olha, 72% dos homens já disseram que acessam ou acessaram material pornográfico no ano da pesquisa. O ano da pesquisa, que a gente trouxe essa evidência, não foi muito longe não. Foi 2017 que foi feita essa pesquisa, tá certo? 2017. Então, daí você começa a entender que a pornografia, ela começa a permear primeiro um campo muito fértil, que é a mente do jovem. Ei, meu irmão, se ligue. Você pai, você mãe, não perca tempo. Faça como o pastor Adalberto lhe disse. Nós é que temos a missão de ensinar o caminho em que os nossos filhos devem andar. Pega a visão. Se a gente não ensina os nossos filhos da maneira correta, o mundo vai ensinar do jeito errado. Muito sábia, pastor Beto, a sua colocação. Se a gente não ensina da maneira correta que a Bíblia manda ensinar, o mundo vai ensinar do jeito errado. E esse estudo aqui, ele fala somente com base nessas igrejas brasileiras. Sabe por quê? Porque o Brasil, qual é o outro país? Brasil e... Filipinas. Brasil e Filipinas são um dos países onde a pornografia ela é um dos produtos mais consumidos e de fácil acesso no mundo todo. Estados Unidos existe pornografia, mas ainda tem algumas restrições, né? A Inglaterra, eles fazem vista grossa, mas a pornografia ela não é permitida. Países como a Holanda, eles cultuam praticamente, faz parte da cultura deles a pornografia, como também a prostituição. Mas no Brasil, gente, o acesso à pornografia é muito fácil. O jovem ele acessa a pornografia
somente ele tem um celular na sua mão que o mundo fica pequeno para ele. E o que é que você está fazendo, pai? Já parou para ver o histórico do teu filho? Já parou para conversar com ele sobre isso? Você já conseguiu enxergar? Então, situações... Júlio, na Holanda isso é normal. Para o mundo, isso é normal. Para o mundo isso é normal. Quem aqui nunca se deparou com a situação onde alguns amigos, né, no trabalho estão vendo pornografia, né, e se você é crente, se você realmente é homem de Deus, na hora que você vai chegando perto, a primeira coisa que eles fazem é: ei, parou que lá vem o irmão. Meu irmão, se eles não param de ver pornografia quando você se aproxima, talvez seja sinal que em algum momento você compactuou ou compartilhou com eles dessa situação. Entenda que você tem que ser a exceção da regra. Você chegou no lugar para ser luz. Você chegou no lugar para brilhar. Você chegou no lugar para fazer a diferença. Hoje, aqui os mais velhos, eles vão lembrar de literaturas como a revista Playboy, Penthouse, né? Eu estou falando isso porque eram literaturas que a gente tinha acessibilidade no passado. Mas hoje em dia você não vê mais nenhuma revista pornográfica em banca de revista, não. Porque a pornografia ela está acessível e é de forma gratuita. E está à distância de um clique. Já pensasse? Como é que a coisa ela tem sido conduzida? Como o diabo ele tem semeado de uma maneira muito sutil e muito singela essa questão da pornografia para querer desvirtuar o sentido maravilhoso, o sentido puro, o sentido do sexo entre o relacionamento de um homem e da mulher. É desse jeito, queridos, que ele vai permeando os nossos pensamentos. É desse jeito que ele vai colocando na nossa mente essas situações, e o desejo ele vai cada vez mais aflorando. Para quem entrou agora, eu vou somente trazer a menção para vocês, se vocês não pegaram essa parte da live, quando os 3 primeiros minutos que você tem acesso a um material pornográfico, a um vídeo pornográfico, né? O seu corpo ele libera um bombardeio de enzimas, de hormônios, né? Serotonina, dopamina, ocitocina, adrenalina, todas as enzimas aí são liberadas pelo corpo para que você tenha uma sensação de prazer, de euforia, de felicidade, uma falsa felicidade. Todas as pessoas aqui que praticaram masturbação, agora me desmintam se eu estiver mentindo. Todas as vezes que você termina a masturbação, você se sente cansado, você se sente esgotado, você se sente vazio, né? Se sente sujo algumas vezes, porque você vê que aquilo ali foi uma felicidade mentirosa, né? Não existia essa felicidade de verdade. Já está dizendo aqui, no curso Mulher Única, muitas mulheres se queixam que os maridos obrigam as esposas a praticar o pecado da imoralidade sexual. É isso, Jean, que eu estou dizendo. É o camarada que é afundado na pornografia e a mente dele é tão permeada desses pensamentos nojentos que quando ele chega em casa ele quer usar da mulher como se fosse uma prostituta. Ele quer fazer da mulher objeto. Ele quer fazer sexo desenfreado. Ele quer fazer sexo anal. Quer fazer outros tipos de sexos que a Bíblia ela condena, né? Tudo isso porque a mente dele está totalmente poluída, permeada de pensamentos maus, de pensamentos malditos, de pensamentos do inferno. É entender, queridos, que a mulher e o homem foram criados para ser uma única carne. É no momento da conjunção carnal, do ato sexual, que a Bíblia diz, vejam só que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que nesse ato, a mulher ela santifica o marido. Existe um momento de santificação naquele momento, né? E aí, às vezes o camarada quer fazer da mulher como se fosse um objeto. Ele quer fazer da mulher coisa que ele não teria coragem de fazer com outras mulheres lá fora. Tudo isso porque a mente dele está enraizada, esse desejo maldito. Está enraizado esse vício maldito da pornografia. E todo pornógrafo, olha, preste atenção. Todo pornógrafo,
ele aproveita as oportunidades solitárias. Se ele estiver sozinho, querido, isso já é motivo para ele assistir pornografia. Se ele estiver no trabalho, já é motivo para ele assistir pornografia. Se ele estiver, pasme, dentro da igreja, eu já ouvi relatos de homens que se masturbaram dentro da igreja. Porque a mente deles estavam tão permeada dessa sujeira, dessa sujidade, que no momento que ele foi no banheiro, ele praticou o ato da masturbação. Acreditem! Então, esse tipo de situação, queridos, é real. Essa situação é notória. Infelizmente, esse tipo de palavra ela não pode ser pregada no púlpito, né? Infelizmente, esse tipo de palavra, eu sei que a live ela vai ficar gravada para assistir em outros horários, mas no horário mais cedo é difícil da gente competir com tantas lives que tem por aí, né? E também a forma de falarmos de uma maneira explícita é também aberta, né? Uma maneira aberta, explícita, bem clara. É difícil que a gente consiga alcançar as pessoas também. Então, graças a Deus que os irmãos estão apoiando e estão assistindo, né? essa live. Pastor Renner está dizendo, é por isso que em muitos lares a bênção de Deus ela não chega devido ao estado de latência, no prazer, só pecado. Carnais que não conseguem ser felizes e muitas vezes não tomaram posicionamento. É aquela história lá do começo, sabe, Pastor Renner? É a história da imoralidade sexual que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. E as promessas de Deus, as bênçãos que deveriam recair sobre as nossas vidas, elas não chegam porque estão impedidas por conta dos pecados que permeiam os nossos pensamentos e as nossas ações. São pecados como a cobiça, a imoralidade sexual, colocar Deus à prova, a murmuração, esse tipo de a idolatria, a lascívia. São esses tipos de pecados que, praticados, nos afastam mais ainda do propósito e das promessas de Deus. É justamente isso. E os pastores que aqui estão, a gente tem pastora Luciana, a gente tem aí pastor Renner, tem pastor Jorge Jacinto também que está aí, pastor Beto também está aí, pastor Adalberto. Eles podem confirmar comigo o quão difícil é tratar desse assunto na igreja, né? A gente vê que eu faço parte hoje de uma igreja relativamente grande aqui da nossa cidade, que a quantidade de homens que nós conseguimos reunir para tratar de assuntos como esse, não chega a ser 20% da quantidade de homens que frequentam nossas igrejas. Vocês estão lembrados que os dados de 2017 da pesquisa disse que 78% dos homens cristãos que vão à igreja periodicamente consomem ou consumiram em algum momento dentro da igreja, né, fazendo parte da igreja, eles consumiram pornografia? Entenderam que essa mensagem é uma mensagem dura que muitas vezes as pessoas não querem ouvir? Deixa eu contar um relato aqui. Certa vez eu pregava sobre pornografia, né? Fazia na verdade um estudo bem aprofundado sobre pornografia. Esses dados aqui, queridos, que eu estou falando, são de estudos que nós fizemos também e passamos para os homens da nossa igreja. Certa vez eu falando sobre esse tema na nossa igreja, no final de tudo, né? Eu ainda sou um pouco mais duro do que eu estou sendo aqui, sou um pouco mais direto. E aí chegou um homem e disse assim, pastor, eu não vou poder continuar me reunindo com o senhor aqui na reunião dos valentes, não. E eu dizia, por quê? Ele dizia, não, porque a palavra está sendo muito dura. A palavra está me constrangendo. E aí eu me preocupei, queridos. Eu disse, rapaz, por acaso eu falei algo que atingiu você ou que lhe feriu, lhe distratou. Eu desrespeitei você em algum momento. Ele disse, não, pastor. É porque a sua palavra está entrando de uma forma tão direta, mas tão direta no meu coração, que eu estou envergonhado e constrangido, porque eu pratico a pornografia, porque o senhor sabe, né? Eu não estou casado, estou separado, então eu faço isso para me aliviar. É a única forma que eu tenho de conseguir alívio na área sexual. E eu disse, meu irmão, eu vou lhe dizer o que eu disse anteriormente. Se você não abandonar essa prática, você vai continuar sendo um pornógrafo. E deixa eu lhe dizer outra coisa.
você vai para o inferno se você não abandonar essa prática. Você vai sair do nosso grupo dos valentes, mas você vai para o inferno se você não abandonar essa prática. Se Jesus voltar hoje e você não se arrepender do que você está fazendo, se você não confessar e abandonar o seu pecado da pornografia, você vai para o inferno. Pornógrafo. Queridos, acreditem, a opção desse homem foi deixar de praticar as reuniões, de frequentar as reuniões, e ele preferiu praticar a pornografia. Entendam que eu não estou aqui na posição de julgamento dele, não. Porque entendendo o que a pornografia ela faz na mente de um homem, na mente da mulher, seria quase que impossível naquele momento da minha pessoa conseguir convencê-lo a abandonar o pecado. Quem convence ele do pecado e da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Mas ele estava sendo constrangido, ele estava se sentindo mal com a verdade que o Espírito Santo ministrava ao coração dele. E ao invés de ele abandonar o pecado, ele decidiu abandonar o encontro dos valentes. Acreditam? Acreditam que quando eu começo a entender, queridos, que a pornografia ela é considerada e deve ser tratada assim como um vício, como uma doença? É quando a gente entende que é a mesma coisa de chegarmos para uma pessoa viciada em cocaína e heroína e dizendo: meu irmão, tu é um drogado e se tu não deixar de usar drogas, só tem dois caminhos. Um é a morte precoce através de overdose, através de ser assassinado como prestação de contas. E dois, é ir para o inferno e aí ter a tua morte realmente espiritual definida. Sabe quantas vezes essa palavra ela vai surtir efeito no coração desse homem? Nenhuma. Porque o vício pela droga, né, o vício pela heroína, o vício pela cocaína, é comparado ao mesmo vício daquele homem e daquela mulher que consomem o material pornográfico. Já pensou? Então, é muito difícil, querido. É muito difícil você conseguir abandonar esse vício se você realmente não estiver pronto para abandoná-lo. Se você não estiver decidido de abandonar a pornografia. Se a igreja não se levantar e começar a tratar os seus homens e as suas mulheres, porque todas as vezes que os pastores eles não aconselham, que os pais eles não ensinam, o mundo vai aproveitar dessa brecha para ensinar do jeito errado. É desse jeito que acontece. Vaninha está dizendo, Renner está dizendo, se o viciado não tomar consciência de que é viciado, ele nunca será liberto. E essa é uma das mentiras, Renner, que a pornografia ela conta para o homem e para a mulher. Não, você não é viciado não, você só me procura quando você está estressado. Você só me procura quando você está a fim de dar uma relaxada. É a mentira que a pornografia conta para os homens e para as mulheres. E com isso, você achando que qualquer momento você vai poder se libertar dela, você pode até deixar de acessar. Uma semana, um mês, um ano, mas você vai voltar a acessar novamente. E quando você tiver a oportunidade de praticar o sexo, você vai querer praticar o sexo de uma maneira desenfreada e imoral. Praticando o sexo da forma que os homens e as mulheres praticam, de forma teatral, de forma suja, de forma imunda, no conteúdo pornográfico. Jean está dizendo, precisamos entender que o pecado da imoralidade sexual tem uma raiz. Essa raiz sempre é na infância, como o sexo foi apresentado ou descoberto. Jean, isso aí, Jean, está trazendo justamente a questão dos tipos de sexos que são apresentados dentro da família. Às vezes o pai está assistindo agora essa live e está dizendo, não, mas aqui em casa a gente não deixa ninguém assistir o material pornográfico, não. Mas existe um sexo considerado chamado sexo softcore, que é o sexo praticado em novelas como Malhação, nas novelas da Globo, nos clipes de música. Então, esse tipo de sexo, esse tipo de pornografia, ele está muito acessível. E acredite, dentro da casa de crentes. Eu não estou aqui querendo fazer julgamento da vida de ninguém, não, mas eu já me deparei com algumas situações onde pessoas assistem novelas. Meu irmão, as novelas de uma certa
emissora, né, que faz plim-plim, é totalmente recheada de conteúdo pornográfico. Toda. Olha, o softcore é um tipo de sexo que não precisa aparecer, né, a conjunção carnal, a penetração das genitálias do homem e da mulher, mas apenas o fato de mencionar o sexo ou de encenar um ato sexual, isso aí já é considerado material pornográfico. Já pensou? E agora, analise comigo. Quantas vezes você assistindo novela já não viu uma cena assim? Quantas vezes você aí assistindo Big Brother? Eu estou dizendo você porque eu já assisti há muito tempos atrás, nem lembro qual foi o número do Big Brother que eu assisti. Mas eu sei que isso é notório, isso é real. Dentro daquela casa, os jovens, os homens e as mulheres, eles acabam desenvolvendo uma afetividade que acaba debaixo de um tal do edredom. E todo mundo sabe o que é que eles estão fazendo debaixo do edredom. Então, isso é material pornográfico. Não pense que material pornográfico é somente o sexo explícito, o sexo erótico. Não pense que o material pornográfico é somente quando existe conjunção carnal e penetração, não, que você está vendo, não. O sexo explícito, o sexo softcore, é o sexo que é mostrado na televisão, o sexo das novelas, o sexo dos videoclipes. É quando você que curte aquele sertanejo, está assistindo o clipe dele e aparece o homem e a mulher nu na cama, né? Fazendo menção que naquele momento tiveram um relacionamento sexual. É quando eles estão ali numa dança erótica, que estão demonstrando posições sexuais. Então, isso é pornografia, gente. Isso é pornografia. Então, estejam atentos, estejam alertas, estejam sempre vigilantes. O inimigo das nossas almas, ele espera somente uma oportunidade para lançar a sua semente, para lançar a sua semente no solo fértil. E, queridos, a nossa mente é um solo muito fértil, mas muito fértil mesmo. Basta somente ele soltar uma sementinha, tamanho de um grão de mostarda, de pornografia, que daqui a pouco você vai estar com a mente totalmente aflorada de sexos, de diversas formas, de diversos conteúdos. Tudo isso para você querer praticar. O Edson está dizendo, uma vez eu estava numa lanchonete e a TV estava ligada. Deixa eu ver aqui a mensagem dele. Ele pediu para o proprietário desligar, que estava passando cena de sexo, e um colega pediu para o dono do estabelecimento desligar a TV. Cara, isso é muito sensacional, né? Às vezes a gente fica constrangido, a gente pede até para o nosso filho tapar o rosto, né? Tapar os ouvidos para ele não ouvir, mas a gente não tem coragem de pedir ao dono do estabelecimento para desligar. Né? Não está dizendo, precisamos ter sabedoria para debater, pois há pessoas que são capazes até de querer brigar e desfazer a amizade. Mas é justamente isso, meu Dolly. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Certa vez eu ouvi, eu não sei quem foi o autor, mas disse que a Bíblia, nós somos a Bíblia que as pessoas elas leem. A nossa vida, ela é a verdadeira carta viva, é o Evangelho de Cristo sendo colocado na prática. Então entenda, se você ou eu não temos a capacidade, né, a capacidade de falarmos ou demonstrarmos a Bíblia através das nossas atitudes, uma atitude santa, palavras santas. Lembra de Efésios capítulo 5 que diz que não haja entre nós sequer menção de imoralidade? Ou seja, se a gente em algum momento participou com essas pessoas de algum ato de imoralidade, com certeza, nós não teríamos a capacidade de chegar e aconselhar alguém para deixar a imoralidade, porque ele sabe que a gente, em certo momento, era praticante. Mas se você tem uma conduta, uma vida exemplar, uma vida onde as pessoas veem Deus habitando através da sua vida, se você exala o bom perfume de Cristo, você tem autoridade, não a autoridade vinda de você, mas a autoridade vinda do céu para poder ministrar libertação aos cativos, para poder liberar uma palavra de libertação sobre a vida dessas pessoas que estão cativas desse pecado da pornografia. Então, nós temos a capacidade
capacidade a partir do momento, Nando, que nós desenvolvemos uma vida e uma conduta ilibada, né? Romanos capítulo 6, versículo 6 diz que sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente sabe e pratica essa verdade, quando o pecado ele foi crucificado junto com o velho homem, nós começamos a entender que devemos viver a novidade de Deus. Viver um novo momento que Deus ele preparou para mim e você. Entenda, todo o processo que você passou lhe capacitou com experiências para que você possa abençoar outras pessoas através da sua vida, através do testemunho, através do que Deus ele fez na sua vida. Jean está dizendo, o abuso sexual na minha infância me fez desenvolver o pecado da masturbação na adolescência e levando esse pecado para a vida adulta e para o casamento. É justamente isso, Jean. Às vezes o sexo ele é apresentado de uma maneira tão errada, mas tão errada, que as sequelas elas não aparecem na tenra infância, elas aparecem posteriormente, já quando você está casado, e isso, minha irmã, dá uma legalidade para o pecado, uma legalidade para o inferno, né? Que leva o homem e a mulher a praticarem o sexo de uma forma desenfreada. Pastor René diz, o problema é tão grave e o buraco é tão fundo que princípios como evitar beijos em público já não existem mais. Ou seja, casar e fazer sexo explícito ou não, à luz do dia, em qualquer lugar público. E acredite uma coisa, viu? Depois do advento da tecnologia, parece que, eu vou falar desse tema também, o voyeurismo, e infelizmente cristãos têm praticado esse tipo de pornografia, que é o ato de sentir prazer. Olha só, o voyeurismo é o ato de sentir prazer quando você é observado ou observa alguém na prática sexual. E aí as pessoas aproveitam o advento da tecnologia para muitas vezes chegarem no local público onde tem pessoas vendo para praticar sexo em praças, né? Praticar sexo em lugares abertos onde as pessoas elas possam ver. E isso aí causa uma sensação de satisfação. Então, olha o que é que o Anderson está dizendo. Essa live deveria ter no mínimo 300 pessoas. Isso só mostra que muitos vão às igrejas somente por costume. E para se sentir bem, não tem uma experiência de arrependimento e mudança na triste realidade. Infelizmente, Anderson. Infelizmente. Veja só. A gente via que Jesus Cristo, quando pregava o arrependimento, né? Quando Jesus Cristo veio pregar a salvação e libertação aos cativos, tinha uma multidão que o seguia. Porque muitos estavam interessados no suprimento que ele poderia trazer, como a alimentação. Alguns estavam interessados nos milagres que ele poderia também fazer, né, naquele momento. Muitos estavam interessados nessas coisas. Mas poucos estavam interessados na salvação. Poucos estavam realmente interessados no arrependimento e na libertação do pecado. E hoje a gente vê uma igreja muito cheia de pessoas vazias. Nós vemos que as pessoas elas estão mais adeptas à teologia da prosperidade. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não. Estou falando de pessoas que vão atrás da igreja, atrás de promessa, atrás de bênção, atrás de milagre, mas não estão à procura da igreja, à procura do Cristo que liberta, à procura do Cristo que justifica, à procura do Cristo que santifica. Não, eles não estão à procura disso, não. Pastor Beto postou aqui, Filipenses 4:8, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Mostrando justamente, Beto, aquela situação de que você é produto do que pensa. O pecado, querido, ele não surge na sua vida num acidente e relapso, não. Principalmente o pecado da pornografia e o pecado da imoralidade sexual. Esse tipo de pecado, ele é projetado. Esse tipo de pecado, ele é abastecido. Esse tipo de pecado, ele é inflamado primeiro no coração. Você vê, sente o desejo, alimenta o desejo e depois coloca ele em prática. É assim que esse pecado ele é praticado. Nós vivemos uma geração que os homens eles se assemelham mais como meninos e não como homens de verdade que defendem
a verdade absoluta, a verdade do Evangelho, a verdade que liberta. Eles estão mais interessados no seu bel prazer, na sua satisfação, na carnalidade. Estão interessados nos prazeres passageiros. E aí, quando a gente começa a entender que o Salmo do capítulo 1 devia ser o padrão que Deus estipulou para os homens que querem usufruir do máximo do seu potencial, a gente entende que ser homem, né, e ser mulher de Deus na atualidade, no presente século, está muito distante. Não está dizendo aqui agora surgiu a prática da vigilância. Nesse momento vou vigiar meu filho de 15 anos. E o de 15 vigia o de 12. Na verdade você tem que vigiar os dois, Nando. Você tem que estar aí vigilante com os dois. Porque a mesma facilidade que o de 15 tem de acessar conteúdos pornográficos é a facilidade do de 12. E entenda que a distância em idades aí não está muito distante não, né? Às vezes você ou eu deixamos de falar sobre esse tipo de situação dentro da nossa casa, mas os amiguinhos da escola já dizem, acessa o site tal, me dá teu WhatsApp que eu vou mandar uns vídeos aqui para tu. Então a gente tem que começar a supervisionar e manter realmente uma estrita vigilância dos nossos filhos. Tenha o WhatsApp dele cadastrado no seu computador, no WhatsApp web. Porque aí você já começa a acompanhar, né? Já começa a acompanhar todo o histórico do seu filho, né? A sua conta de internet também. Não permita que ele tenha uma conta independente, mas que ele compartilhe junto com você. Jean está dizendo, as pessoas que sofrem desses pecados precisam ser ministrados para que haja confissão. Só a libertação através do arrependimento e a confissão dos lábios. Com certeza. Mas a grande dificuldade das pessoas hoje é ter esse entendimento. Por quê? Porque elas só conseguem entender, elas só conseguem ter acesso a esse tipo de informação numa live como essa, num seminário fechado, em situações pontuais. Quando na verdade esse tipo de ensinamento deveria ser aberto e deveria ter um alcance, uma abrangência muito maior do que muitas outras doutrinas que estão sendo pregadas hoje em dia. Então, a gente vê que o povo de Deus continua perecendo, continua morrendo por falta de conhecimento, né? Eu quero ler aqui a postagem que o pastor Beto ele colocou aqui em cima. Ele disse, nós não conseguimos apagar nossos antigos pensamentos e práticas antigas. Nós apenas substituímos por outras ações que glorificam a Deus. É verdade, pastor. Né? O René está dizendo, a live está forte hoje. E que possamos orar e pedir a Deus que nos guarde, que guarde esse casal abençoado. Amém. Amém, René. Porque, acredite, todas as vezes nós somos provados em tudo aquilo que nós pregamos. O Senhor é prova disso. O Senhor sabe que todas as vezes que o Senhor ministra uma palavra difícil, todas as vezes que o Senhor catuca o inferno com vara curta, as consequências dessa palavra, elas vão vir posteriormente. Né? Nós entendemos sim essa gravidade. E René está dizendo, eu dei meu primeiro beijo e tive minha primeira experiência aos 4 ou 5 anos de idade. Meu filho, você foi muito precoce. Foi precoce. Mas por quê? Quando você fazia tal ato, as pessoas que estavam ao seu redor começavam a achar isso bonitinho. É mentira? Ah, que coisa linda! Tá namorando, a namoradinha da escola, ou então é a primazinha, né? Então, e aí a mãe dele, e digo mais, minha mãe vigiava, mesmo assim, ele tinha acesso à pornografia. E olha que Renner não é tão novinho, nem é tão velho não, né? Ele já é dessa década dos anos 90, né? A época que a pornografia ainda era de forma impressa, né? À base de revistas, e consequentemente a pornografia ela veio ter uma abrangência muito maior depois que a TV a cabo ela teve acesso à vida das famílias, a internet também teve acesso às famílias de todo o mundo, né? Com 6 anos de idade eu tinha excitação a ver novelas da Globo. Meu Deus! Tá vendo aí o que eu tô dizendo? É justamente a prática da pornografia softcore, né? É uma pornografia suave. E as crianças se excitam com a cena dessa. Jean está dizendo, aprendi no curso de aconselhamento, na disciplina de sexualidade, em relação às brincadeiras entre crianças, que criança não brinca com outra criança sem supervisão de um adulto. E principalmente quando são crianças de sexo oposto, né? Porque dentro do instinto masculino, né? Às vezes o pai, sem ter a experiência,
Ele diz, ó, é sua namoradinha mesmo. Tem que chegar lá e fazer isso, fazer aquilo outro. E a criança, através de um ensinamento errado, acaba praticando o sexo de uma forma, talvez para ele, inocente. Mas que para os pais, né, eles deveriam se envergonhar quando eles estimulam esse tipo de prática pelos seus filhos. O Enzo está dizendo, e eu pensando que era só assistir X-Men Ciclope. É desse jeito. Ana Lee está dizendo, todos temos que enfrentar lutas. O segredo está nas armas que usamos para combater esse mal. Olha, e não existe uma outra forma não. Pastor Beto, ele foi muito sensato quando ele falou aí, ó. Ele disse que os pensamentos antigos são substituídos por pensamentos novos. Entenda. É como se esse copo d'água aqui estivesse cheio de água suja e eu não pudesse simplesmente derramar esse copo d'água. Na verdade, eu teria que substituir essa água suja por água limpa. Como? Derramando água limpa dentro desse copo até que a água suja fosse substituída pela água limpa. Luciano está dizendo, aprendi a me masturbar com um colega falando para o outro. Não foi diferente da minha experiência não, viu? Um amigo meu de infância, a gente criança, viu? Ele dizia, olha, tu pega o teu pintinho e começa a fazer esse movimento, quando esquentar tu vai sentir um negócio bem bom. Meu irmão, quando eu tive essa experiência, me deu uma agonia na barriga, eu vou cair no chão, ou seja, eu tive o primeiro orgasmo sem me preparar psicologicamente. Eu pensei que estava passando mal, né? Eu pensei que estava passando mal, e aí me deu aquela felicidade nas pernas, aquela agonia na barriga, e eu caí no chão sem saber o que estava fazendo. Fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo. Mas logo depois eu quis sentir novamente aquela sensação. Então é assim que a prostituição, que a pornografia, ela é passada de um para o outro, né? Ela vai sendo passada através do telefone sem fio. Ela vai sendo passada de um para o outro de um modo muito descompromissado, né? E acredite, quando o pai ele não ensina, vou usar as palavras do pastor Beto de novo, quando nós não ensinamos os nossos filhos o que é certo, o mundo ensina o que é certo de uma maneira errada. E para nós mulheres também não é diferente. Eu venho de uma geração, né? Nasci de 80, né? Esse rostinho novo, né? O Espírito Santo. Mas eu venho lá da geração, né? Dos anos 80, assim. Eu não tinha uma abertura com minha mãe. Ela não me falou como era a minha primeira menstruação. Então, assim, eu fui ouvindo, né? De amigas que já tinham tido essa experiência em escola, e a gente não tinha uma preparação, eu não sabia como usar um absorvente, não tinha esse receio, esse cuidado de me formar, de ter orientação, de tomar um anticoncepcional quando eu vim ter a minha primeira relação sexual. Sem nenhum conhecimento, sem informação, a gente sai assim, tipo, segue em tiroteio, né? Que a gente não tinha essa informação de hoje, né? E hoje a gente já conversa com nossos filhos, a gente já tira, né, esse medo, né, esse tabu, né, que veio de lá de trás para nós, né, veio para minha mãe, né, que ela passou para mim. E hoje eu já quebrei com minha filha, já ensinei a ela que vai chegar um certo momento, né, uma certa idade, o corpo dela vai mudar, ela vai ter essa menstruação do sangue, você vai explicando tudo. Então a gente tem essa oportunidade hoje, né, como mães, como mulheres, né, de Deus, de ensinar da forma correta. E não ver um filme, como você mencionou aí, irmão. A gente também vê filmes, né, a gente vê cenas e assim, nos desperta, né, para vocês que é mais visível, né, o órgão genital, assim, ele se expõe, né, ele enrijece, né, ele fica mais visível. Pra gente é mais o interior, é aquela sensação, é aquele desejo. E você quer fazer algo, quer saciar e não sabe. Para o homem assim é mais fácil, mas para a mulher é mais complicado, e ela fica com esse medo, ela não tem com quem conversar, ela sente vergonha. E pode chegar a um caso de um tio, a gente pensa que assim, os abusos, né, de infância é com pessoas distantes, e não, é com um pai,
até mesmo o próprio pai, é um irmão, é um primo, que tá naquela brincadeirinha de infância, e tá um beijinho aqui, outro ali, e o menino às vezes teve mais malícia que a menina, e ela teve um primeiro contato. E assim vai criando aquele hábito, aquele vício, né? Ela vai desenvolvendo ainda mais, tem uma relação muito rápida, inicia muito rápido, aí vem uma doença sexualmente transmissível, vem uma gravidez indesejada. Essa mensagem da Gisela. Já eu não tenho coragem de falar, como eu também não falei para minha mãe quando me formei. Também não falei a ela por vergonha. Caso similar, né? É constrangedor, você que não teve acesso, como eu não tive, e hoje assim, falar para sua filha, porque assim, as escolas têm uma matéria, né, que explica, que fala toda a sexualidade, mas o bom é que nós mulheres, né, mães, que tivemos essa experiência traumática de não ter tido conhecimento de menstruação, de uma relação sexual, de uma visita a um ginecologista, minha mãe nunca me levou, então eu tive que ir só. Quando eu tive minha primeira relação sexual, eu fui com amigas, com muita vergonha, com muito medo. Um ginecologista. Um ginecologista, com uma mulher. Então, assim, você tem muitos traumas, então a gente precisa esclarecer, a gente precisa ter mais esse cuidado com essa geração, com as nossas filhas, né? Essa cautela com quem se ela vai dormir na casa de uma amiguinha. A gente tem todo um receio hoje, porque tem acontecido muito esse abuso, essas pornografias, e a gente não sabe o que está na casa do outro, né? A gente cuida dos nossos e às vezes a gente passa despercebido de um olhar, de um toque, de uma carona que senta aqui no colo e a gente não sabe o que é que está vindo por trás daquilo, então precisamos estar atentos, né? Jéssica está dizendo que na casa dela teve boquinha não. O pastor Nildo dizia mesmo na tora, e ela disse que teve essa sorte, né, de pastor Nildo sempre falar de uma maneira muito direta. E também a irmã Rose também falando para ela. Pais maravilhosos, né? Que nos adotou também, amo de paixão, né? Essa família linda, né? E o crente deve ter autocontrole e abster-se de toda e qualquer prática sexual que vá contra os propósitos divinos, né? Em Romanos 12:12, continuando a sequência, né? Do que Roberto leu. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos desse mundo, mas não fazemos parte dele, então não devemos aceitar a pornografia, não devemos deixar que um fetiche, né, que ele ouviu no trabalho, que ele viu na internet, venha colocar para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto, para dentro da sua cama. Tivemos experiências que viemos assim do mundo, né? Não tivemos, né, essa honra de crescer num ambiente evangélico, de ter todos os princípios, de serem ensinados corretamente. Aprendi muita coisa errada, vivi lá atrás coisas erradas, né? Profanas, né? Pornográficas sim. Mas hoje Deus nos restaurou, nos limpou, vivemos uma plenitude, né, na parte sexual, na nossa intimidade. Hoje somos sarados, né? Podemos dizer que estamos sarados para sarar você que está aí precisando de ajuda. Se não se sentir à vontade em falar aqui abertamente, quiser nos procurar, né? Nos conecte, né? Estamos aqui para ajudar você. Às vezes a gente não tem abertura na igreja, a gente vê muitos relacionamentos novos, né? Meninas novas casando por esse desejo estar florando no corpo e ela não conseguir controlar nem o menino e assim, e pela igreja, né, pela palavra, né, como é aquele versículo de abraçar o corpo, para que você não se esquente, né? Vamos casar logo para não cair no pecado. Então vamos casar conforme, né, tudo bem direitinho, e casam sem experiência, casam sem informação. E o menino e a menina ali na primeira relação é um desastre. Olha o que o pastor Luciano está dizendo. Ela disse que o filho dela de 6 anos disse que a professora disse a ele que o pênis foi feito para ser colocado dentro da vagina. Ou seja, algumas coisas que nós pais deveríamos ensinar, a gente está deixando na responsabilidade da escola, né? Então, entenda, só para você entender como a coisa ela está de cabeça virada, você vai continuar, viu, Vanessa? É que essas situações sobre sexualidade deveriam ser tratadas dentro de casa, né? Aí
os professores estão agora tomando essa iniciativa e os ensinamentos cristãos que deveriam ser dados pelos pais dentro de casa. Atenção, homem, você é o sacerdote, você é o responsável por ministrar a casa, você é o responsável por ministrar espiritualmente para os seus filhos e para a sua esposa. E aí o camarada ele não quer falar do cotidiano, da sexualidade para os filhos, e também não quer ser líder espiritual dos seus filhos, colocando essa responsabilidade muitas vezes na mulher, para a professora, para o pastor, para o líder da igreja, quando a verdade é que o sacerdote é você, você é o pastor de um pequeno rebanho e Deus pedirá prestação de contas da sua vida, da sua família a você. Pega a visão, seja vacilão não. Continue, meu amor. Assim, é um tema muito abrangente, com muitas coisas. Eu estudando, eu passei a tarde mergulhada e vinha um assunto e vinha outro, assim. É muito extenso, então a gente precisa debater mais, né? Você que está aí, que se interessou, que lhe despertou a conhecer, a quebrar esse tabu, a falar dentro da sua casa, busque a informação correta, né? Vamos estar indo para o final também, tem tanta coisa para ser dita, né? Mas a hora, né, se estende, muitos trabalham amanhã, fica cansativo. Por nós a gente fica falando, viu? Quando a gente pega o dom, né, pastora Luciana? A gente deixa Deus usar e vamos que vamos. Essa cena aí, Edson, eu vi. Ele disse que lembrou agora de uma cena onde a professora pega uma camisinha com a boca e coloca no pênis do rapaz no corredor da escola, na frente de vários alunos. Então, eu já vi essa cena aí, na verdade, com a professora fazendo isso numa banana, né? Então, ela está ali para ensinar assuntos relativos ao ensino periódico, né? Da criança. Ela não está ali para ensinar sexualidade. A sexualidade ensinada dessa forma leva a menção à pornografia, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu quero só ler essa mensagem aqui de Jeane. Deus tem lhe direcionado a ministrar o curso Mulher Única para jovens. E está vendo a necessidade de cuidar dessas jovens antes do casamento. Tem muitas jovens nesse pecado de imoralidade. Tem sim, Jeane, tem sim. É uma verdade, infelizmente, não só do mundo lá fora, mas é uma verdade da igreja, né? Nós, como pastores, como líderes, antes de sermos pastores, nós já éramos líderes de grupos de homens, grupos de mulheres. Vanessa tratava do curso Mulher Única, eu tratava do Homem ao Máximo e também dos Valentes, e a gente já via esse tipo de situação. Para você ter ideia, em uma das diversas situações de experiências que nós tivemos, um pastor chegou e disse que não estava pronto para deixar a pornografia, porque ele amava esse pecado. Acredite, né? Um pastor precisava dessa libertação, porque diversas situações estavam acontecendo na vida dele, né? Diversas coisas estavam acontecendo naquele momento, ele estava passando por problemas no casamento, e ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas ele não disse que não estava apto, não estava capacitado de deixar um pecado que ele tanto amava. Pecado da prostituição, da pornografia, quer dizer. Entendeu? A pornografia ela leva à idolatria. Porque a idolatria, queridos, não é somente a adoração aos ídolos, não. A idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Gente, a gente está entrando aí no final dessa live, tá certo? A gente não vai fazer outra porque já estamos encaminhando aí para 1h da manhã, né? Então, eu queria que você... Mas em Campinas está fechado, a gente pode continuar. Eu queria que vocês colocassem aí um tema para que nós pudéssemos também tratar na próxima semana, tá certo? Eu estou estudando um livro muito bom da Universidade da Família, que se chama Marido Irresistível. Então, nessa semana que vem, eu vou trazer uma série de mensagens curtas, tá certo? Eu vou fazer algumas mensagens curtas, algumas lives curtas, nesse horário de 11 horas, meia-noite, e a gente vai estar trazendo aqui algumas dicas para que você, homem, assuma o controle, né? Assuma o controle aí da situação. Dentro do Homem ao Máximo, eu vou só fazer uma menção aqui. Faz 10 passos. Oi? Vai, termina para eu me ler isso aqui bem rapidinho. Pronto, então fala logo, que aí eu vou finalizar. Eu peguei assim uns 10 passos como a gente pode vencer, né? Conheça o seu vício primeiramente. Reconheça o seu vício. Teria mais coisas, mas não vai dar tempo. Então, assim, eu vou só fazer os tópicos, né? Por que você acessa a pornografia e se masturba?
Tomei atitudes contra os gatilhos que disparam seu vício. Crie pequenas metas de resistência, crie hábitos, né? Vá ler, devocional, vá orar, diminua o tempo no banho. Não baixe a guarda diante de uma vitória. Não pense que você está livre, que você está sarado. Você não baixe a guarda. Esteja preparado para uma possível queda, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus, então você vai se levantar. Aprenda com as quedas. Reconheça ali onde você errou e já identifique para não cair mais. Coloque a sua comunhão com Deus em dia, então busque cada dia mais. Cuidado com os seus olhos. Se não estiver conseguindo, procure ajuda. Procure pessoas, procure orientação, para que você possa, né, ser salvo, ser liberto da maneira correta. E você está aqui testemunhando, né, que foi liberto desta maldição. Amém. Amém. Glória a Deus. Que mulher sábia. Deus continue abençoando ela e dando sabedoria divina vinda do alto. Queridos, foi muito bom aí essa live com vocês. Infelizmente o Instagram ele tem essa limitação de tempo, né? Mas aí a gente convida você para que na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós possamos estar juntos nesse mesmo horário, às 11 horas, tá bom? Você vai preparando aí, vai multiplicando, vai passando aí para a galera da sua igreja, dizendo, rapaz, tem uma galera lá em Bahia, né? Roberto e Vanessa. Casal ousado e usado, né? Que estão trazendo algumas verdades da Bíblia para que a gente possa ter um norte, ter um direcionamento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham sido edificados tanto quanto nós fomos, né? Porque todas as vezes que a gente se prepara para um assunto como esse, a gente começa a fazer uma reciclagem de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Tem muita coisa boa ainda, né? Beto está dizendo aí, o primeiro passo para se tornar forte é reconhecer a nossa momentânea fraqueza, mas Deus nos faz forte. É verdade, pastor, é desse jeito. Quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza somos dependentes de Cristo, a gente consegue reconhecer da nossa incapacidade, né? E começa a buscar a presença de Deus. Eu queria encerrar essa live orando por você, tá certo? Eu queria estar abençoando a sua vida, eu queria estar ministrando sobre a sua vida também. E a gente só tem alguns minutos aqui. E depois que a gente orar, a gente só vai dar tchau para vocês, né? Agradecer a todo mundo que está participando dessa live, tá bom? E eu quero orar. Feche seus olhos junto comigo. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente do início ao final dessa transmissão. O Senhor, Deus, com certeza ministrou o coração dos teus filhos. E aqueles, Deus, que estavam enraizados no pecado da pornografia, nesse momento eles começam a entender a necessidade de abandonar, Deus, esse pecado, de abandonar esse vício maldito que apenas os conduzem para a tua rejeição, Pai. Que os conduzem para o mal, os conduzem para o inferno, Deus. Nesse momento eu ministro libertação sobre a vida desses homens e mulheres, para que haja uma plenitude do teu Espírito na vida deles, para que eles possam, Deus, a cada dia ser cheios de ti, para que a água suja que antes habitava esse vaso comece a ser substituída pela água viva, a água que vivifica, a água que limpa, a água que mata a sede do teu povo. É assim, Deus, que nós queremos abençoar, abençoando a vida de Vanessa, Deus, para que ela continue prosperando em todos os seus caminhos, para que o Senhor continue usando ela com sabedoria e graça divina, para que o Senhor, Deus, continue abençoando a todos os pastores que estavam nessa live, a todos os líderes que estavam aqui, a todos os membros, obreiros, amigos, a todos os curiosos também que entraram nessa live. Com certeza o Senhor os conduziu, Pai, para o centro da sua vontade. Esteja, Deus, guardando todas essas pessoas de todo mal, libertando-as de todo mal e conduzindo-as, Deus, para Canaã, que o Senhor já preparou para cada um de nós. Por favor, Deus, abençoe a cada um deles no nome de Jesus. Galera, foi uma bênção, viu? Foi uma bênção. Muito obrigado por vocês estarem aí. Pastora Luciana, esse Deus não é gente não, viu? É Deus mesmo. É Deus mesmo. Damares, um cheiro para você, querida. Medeiros também. Faltam somente 28 segundos. E eu já quero agradecer a todos vocês. Jéssica,
Beijo pra você, um beijo pra Wagner, Pastor Nil, pra toda essa galera. Jonas Júnior, meu irmão, valeu, Deus te abençoe também, tá certo? Pra que a gente possa estar aí linkado na próxima também. Juliene, um beijo pra você. Júlia. Roberta Kelly, da Tribo dos 12. Um beijo pra você, Dadá. Vitinho também. Tá acabando, galera. Nossa, Foi você é incrível. prática, viu? Deus te abençoe.